telefone minha casa. ET, telefone minha casa. Manja o ET? Eu tô me sentindo que nem o ET. ET, telefone minha casa. Mas eu peço Lula livre. Lula livre porque isso é democracia. Não é partidarismo. Pedir a liberdade de Lula é uma questão ética. Não é tomar partido. Questão importantíssima para o Brasil, para a nossa soberania. Então eu peço sempre Lula livre. E mando um beijo pro meu amigo Lula. Tudo bem? E a gente vai embalando no sonzinho antes de começar a live do Tom. Funcionar a sinapse, funcionar a codificação, vocês serem generosos comigo, entenderem as teses que eu trago para vocês aqui, observando o cenário político, observando os micos que esse governo passa, pelos quais esse governo passa, muito mico, hoje um micaço gigantesco, e vamos colocar isso no debate. Tudo em ordem aqui, não posso me perder. Vou deixar aqui o sonzinho rolando e a gente vai começar a nossa live do Conde. Saudações para todos vocês. Felicidade de estar aqui mais uma vez com vocês. Todo dia, sem faltar, nesse horário, a gente tem a nossa live do Conde. Quero dizer para vocês hoje, nós temos três ou quatro assuntos principais que eu quero trazer aqui, né? O primeiro deles é o mico do general Heleno. É uma coisa impressionante. Quanto vale a palavra desse governo Bolsonaro? A gente percebeu que não vale absolutamente nada no caso Batiste, né? No caso Batiste, eu cobri essa notícia hoje desde o primeiro segundo da manhã, na edição de plantão que eu fiz para o Brasil 247. Foi a primeira notícia que nós demos, já às 6 da manhã, Batiste preso na Bolívia. Cesare Battisti. Muitos de vocês já sabem um pouco da história do Cesare Battisti. Eu vou relembrar alguns pontos aqui. Mas antes eu quero pegar por essa questão da falta absoluta de organização do governo brasileiro. É uma grande piada, inclusive confundiu os veículos de comunicação. A Folha de São Paulo mudou a sua manchete umas 3 vezes seguidas, em função, evidentemente, da falta de capacidade, sobretudo do general Heleno. O Bolsonaro, a gente leu que ele convocou uma reunião de emergência com o general Heleno, e que acho que mais o Onyx Lorenzoni e o ministro Ernesto Araújo, que é o chanceler brasileiro, acreditem se quiser. Uma reunião de emergência para fazer o quê? Para falar o quê? Foi uma sucessão de micos inacreditável. A imprensa, docemente, a Folha de São Paulo dá a notícia como se fosse a coisa mais natural do mundo. Quer dizer, Bolsonaro chama reunião de emergência como se ele fosse importante, né? Como se ele fosse uma pessoa assim, não, eu resolvo, né? Eu resolvo. Quer dizer, não resolveu absolutamente nada. Todo mundo ignorou tudo. Bolívia e Itália não deram a menor bola para o Brasil, nem sei se atenderam o telefonema de alguém. Que fato concreto é que o Brasil gastou dinheiro para mandar um avião para Bolívia para trazer o Cesare Battisti, também não sei para quê, evidentemente eu sei, né? Eu tô brincando com vocês. Era para fazer o circo, era para fazer marketing. Mandou o avião para Bolívia, o avião vai voltar sozinho porque o Cesare Battisti vai num avião que o governo italiano mandou, né? Não sei se já pousou lá em Santa Cruz de la Sierra, que é onde o Cesare Battisti foi preso. Então assim, a gente percebe o que vai ser este governo Bolsonaro. Eles não têm... não era de se esperar, né? Já era de se esperar. Não tem traquejo interno para fazer absolutamente nada.
percepção generalizada em toda a imprensa brasileira, à exceção de alguns jornalistas pelegos que obedecem os seus chefes editores a produzir matérias amigáveis, com ar de normalidade para um governo que é a aberração encarnada. Não consegue administrar domesticamente o país, como é que vai se meter em assuntos internacionais? Um assunto como o do Cesare Battisti. Delicado. Foi um grande mico o general Heleno dizer assim, não, o general Heleno falou, gente, isso. A declaração foi para todos os veículos de comunicação. Inclusive, ainda está estampado em alguns deles, né? Não, o general Heleno foi categórico. Cesare Battisti vai pousar no Brasil e daqui nós vamos encaminhá-lo para a Itália. Não vai acontecer. Ou seja, o general Heleno, a palavra dele não vale um vintém, não vale um centavo. Toda vez que ele falar alguma coisa agora, a gente vai ter que falar assim, putz, tem alguém para confirmar essa informação? Será que alguém pode confirmar? A impressão que me dá é que não é só essa questão um pouco do hospício que se transformou o governo brasileiro, mas existe, dá uma impressão de cansaço, uma impressão assim de que eles, né, sobretudo os generais, né, que já estão assim, são todos aposentados basicamente, com todo respeito, né, mas dá uma impressão assim de que ninguém está entendendo nada. Eles estão ali no governo, sabe, com aquele discurso meia boca anticorrupção que não vale nada. Nós teremos de encarar isso e vamos encarar, estamos encarando. Mas a rigor essa é o primeiro ponto dessa live. Palavra de Heleno, um desastre, não vale nada, não tem valor, né? Reunião de emergência para quê? Não resolve nada. O Temer fazia muito isso. O Temer fazia muita reunião de emergência para não resolver absolutamente nada. Quando ele foi acusado, aquela questão estourou da JBS, do Joesley Batista, dos irmãos Batista, da gravação que foi veiculada à Globo naquele momento, não sei se vocês se lembram, a Globo tentou derrubar o Temer. Ela queria abreviar a pinguela e produzir uma pinguelinha nova para facilitar a transição, para facilitar a eterna transição que é a governança brasileira nas mãos desses veículos de comunicação que são hegemônicos e querem toda a verba publicitária para eles. Falando em verba publicitária, quero dizer que o general Cruz, né, o nosso responsável pela Secretaria de Governo, que engloba também a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação do Governo, que tem um orçamento bastante poupudo para alimentar os veículos de mídia que fazem propagandas das estatais do governo e do próprio governo, a SECOM. Ele já disse que vai fazer uma devassa na SECOM. Veja, eles estão com muita retórica ainda. A retórica ainda escorre por aquelas bocas, né, insanas desse governo, né? Você vê que a gente continua naquela percepção lombrosiana, né? São homens velhos e feios. Parece aquele quadro do Bosch, aquele pintor alemão do século XVI. Século XVI, acho que tem 2 Bosch. Desculpa se eu estiver enganado, se alguém tiver algum especialista em arte aqui, meu amigo Jorge Colli já poderia me dar um grande sabão aqui, dizendo não, Bosch não tem nada a ver com o século XVI. Mas é o que eu posso fazer nesse momento, falando de improviso e trazendo questões que são concernentes à percepção, à iconografia da nossa política desgraçada. Esse momento terrível que a gente está vivendo. Então, a lição de hoje, depois eu vou falar do Battisti, mas a lição do caso em si é que o governo não entende absolutamente nada. E ele não é respeitado internacionalmente. A Itália mal se deu o trabalho, até onde eu consegui prospectar e observar aqui na imprensa brasileira, de discutir algum tipo de coisa com o governo brasileiro. Deixou o governo brasileiro falando sozinho. Não tem nenhuma nota, não tem absolutamente nada. É uma vergonha. Uma vergonha. A gente percebe que o Brasil continua sem governo. A rigor é isso. Depois do golpe,
depois do Temer, nós tivemos a prova concreta de que o Brasil estava à deriva totalmente sem governo nenhum, governado pelo mercado, basicamente. O Temer, um grande laranja. Aliás, onde é que está o Temer, né? Ninguém sabe. E nós seguimos, enfim, com muita fé, né? O povo brasileiro seguiu na esperança de que conseguiria resolver o impasse político através das eleições majoritárias de 2018. E quase nós resolvemos. Nós só não resolvemos porque a eleição foi fraudada, né? Nós temos... É engraçado que quando o jornalista brasileiro Pelego fala da Venezuela, ele diz que não tem legitimidade o governo Maduro, enquanto ele está aqui com o Bolsonaro, que venceu uma eleição com um protocolo absolutamente irregular e fraudulento de disparos em massa pelo WhatsApp. E não disparos em massa, qualquer disparos em massa de notícias falsas, né? Questões que dariam margem, por exemplo, à punição pela própria justiça comum com relação ao governo, a essas eleições. A Rosa Weber é fraquíssima, o TSE é muito fraco, STF, o ministro Dias Toffoli virou um carimbador maluco, tudo que chega para ele a pedido de algum político ele despacha, né? Despacha para o João Dória. O João Dória quer fazer terceirização de professores no estado de São Paulo, por lei não pode, ele chama o Toffoli, e o Toffoli vai lá, pode, não tem problema nenhum. Questão de venda de ativos da Petrobras, tem algum embargo judicial, chega no Toffoli, ele vai lá, não, deixa vender, não tem problema nenhum. E assim ele vai caminhando, né? O Dias Toffoli virou... conversando hoje com o Leonardo Atushi, com o querido jornalista Aquiles Lins, nós falamos sobre isso no Bom Dia 247, justamente para lembrar que o Toffoli é um misto de alinhamento e subserviência e submissão total aos militares. Eu acho que nós vamos ter, ao longo desses primeiros meses de governo caótico do Bolsonaro, nós vamos ter um impasse, que é talvez o quarto assunto de hoje que eu queria deixar para o final. Um impasse entre poderia dizer duas epistemes, mas acho que é mais simples traduzir em miúdos para a gente poder negociar aqui algum tipo de interação mais invasiva com vocês, que me ajuda muito a pensar, que é dois modos de proceder institucionalmente. Um modo militar e um modo político. Esses dois modos vão entrar em conflito. Já estão em conflito há algum tempo, mas esse conflito vai se acentuar ainda mais. Vou explicar basicamente só para introduzir o assunto para vocês. Militar, a cabeça de um militar, ela basicamente funciona através de hierarquia. O valor mais importante para o militar, e essa é a função dele, justamente, disciplina e hierarquia, é a hierarquia. Você tem todas as patentes, você tem toda uma sequência hierárquica ali dentro daquela rotina militar nas Forças Armadas, todas, Marinha, Exército, Aeronáutica. É preciso ter muito respeito, enfim, todos esses protocolos aí de ultradisciplina para que você tenha a função, né, concebida historicamente de uma força que protege a soberania de um país, territorialmente. Ponto. Essa lógica, ela foi para o governo. Nesse momento ela está no governo. Nem na ditadura militar essa lógica imperava com tanta proficiência no governo. E o que é um governo civil democrático? Um governo civil democrático é um governo que faz política e que através da política ele se legitima todos os dias. Tá? Então, na política você tem que conversar. Na política não tem disciplina e hierarquia. É justamente o grande patrimônio, o grande valor da política é esse. É você justamente ter a possibilidade de colocar pessoas das heterogeneidades mais díspares, da maior multiplicidade que você puder imaginar, em interação para produzir políticas públicas para um país soberano. Essa é a essência da democracia e da política.
Esse protocolo ele não é que nem água e vinho, não, água e vinho mistura, mas água e óleo, né? Ele não se mistura com essa disciplina militarista. E você existe, dada o caráter rudimentar, né, generalizado, intelectual dos agentes do bolsonarismo, jamais eles irão entender esse tipo de análise. E, pior do que isso, eles vão tentar forçar a barra para produzir, dentro do governo, uma lógica militar de governança, o que vai se mostrar um grande desastre e não se sustenta, só se eles fecharem o Congresso. Daqui a pouco, as crises que certamente virão, porque todas as crises chegam e vêm, o Bolsonaro vai estar falando assim, pô, tem que fechar esse Congresso. Ele não vai querer negociar com o Congresso. E um presidente tem que negociar com o Congresso. Bom, nós estamos diante dessa situação. Eu tenho observado com bastante cuidado as declarações, né? A gente já percebe isso no próprio comportamento do general Heleno. Ele achou que mandava alguma coisa. Né? Ele achou que a palavra dele bastava em si, porque ele é um general. Quer dizer, ele falou, ficou com a brocha na mão, como se diz, né? Ficou com a brocha ali na mão, porque ninguém deu atenção para absolutamente nada do que o governo brasileiro enunciou a respeito da prisão do Cesare Battisti na Bolívia e do seu, digamos assim, da ida dele para a Itália, que requer, né, requer o Cesare Battisti para ele cumprir a pena dele lá por supostos atos terroristas. É bom a gente até lembrar o caso Battisti. Ele foi nos anos 70, fazia parte de um movimento comunista de resistência ao governo. É bom a gente lembrar que o governo italiano, que combatia o comunismo, não era um santo, né? Os governos nunca são santos. É bom a gente lembrar disso, sempre, né? Tinha muita violência também. E o Cesare Battisti era uma espécie de resistente a esse tipo de arbítrio que estava acontecendo na Itália naquele momento. Aí houve atentado em que morreram 4 italianos. O Cesare Battisti, me parece, alega que no caso dele foi legítima defesa. Você tem todo um processo em cima disso, que é muito marcado também por questões ideológicas na justiça italiana. E aí o Cesare Battisti se mandou da Itália, foi para a França, recebeu na França a proteção do governo socialista do François Mitterrand, naquele momento, começo dos anos 80, e depois da França, acho que a coisa estava começando a ficar perigosa para ele lá, ele foi para o México e acabou vindo para o Brasil, e foi preso em 2007, e a situação dele foi tratada com o viés de proteção aos direitos humanos e de concessão de asilo político para um italiano que se dizia perseguido. Foi feito um processo aqui no Brasil, Tarso Genro era ministro da Justiça, foi feito todo um processo legal, soberano, sobretudo, de compreensão jurídica e judicial da condição do Cesare Battisti, e a ele foi dado o asilo, o refúgio político. No governo Lula, em 2010, quando Lula saiu com 90% de aprovação, ele deixou como um dos últimos dos seus, vou falar da facada fake também, Lúcia Oliveira, uma das últimas das ações do Lula, dos despachos dele, foi justamente conceder esse asilo, esse refúgio ao Cesare Battisti, que a partir de então, acho que ele passou mais um tempo preso, depois foi solto, e foi levando uma vida normal. Cesare Battisti escreveu 15 livros, ele é um grande escritor, ele é um romancista, e pelo que ele escreve, veja, é um pouco complicado você ler um cara e entender que, né, e ver que tem uma literatura ali de qualidade. Pode acontecer, evidentemente, mas você fica pensando num terrorista, né? Eu acho que a história é muito mal contada. A Itália, mais uma vez, não pensem que a Itália é um país ultra civilizado diferente do Brasil, ela é muito parecida com o Brasil, né? A política italiana é muito parecida com a brasileira. Aliás, a cultura italiana de uma maneira geral, inclusive até a própria fonologia, né? O português brasileiro, isso é uma tese minha, né? Ele se parece fonologicamente
muito mais com o italiano do que com o português europeu. Acho que a influência muito grande que a gente teve dos italianos, sobretudo aqui no estado de São Paulo. Mas isso é uma outra questão. Vamos falar também do Evo, vamos falar dessa situação toda do Batista, da extradição, não extradição, como é que ficou, como é que iria ficar. Acho que a partir daqui a algumas horas ele já deve estar embarcando para a Itália, sem parar no Brasil. Ficou muito chato para o governo brasileiro todo esse blefe em torno do caso Batista. O governo brasileiro quis capitalizar essa situação, reacender os ódios, reacender o preconceito, reacender o sentimento. Reacender não, porque está tudo aceso, é bom que se diga, mas reforçar, potencializar esse sentimento de vingança que paira no justicialismo, o justiçamento internacional de vingança. Eu me lembrei do Foucault, evidentemente, Vigiar e Punir, né? Já denunciando o sistema prisional, o sistema carcerário de todo e qualquer país do mundo, como um sistema de vingança, não um sistema de punição. Nós teríamos de enfrentar essa questão civilizatória. Agora a gente está em meio a um surto, um verdadeiro surto de retrocesso no mundo todo. Presidente americano querendo construir muro na fronteira com o México. Você vê que é uma contramão violenta da história. Temos de entender sociologicamente isso também, estruturalmente. Por alguma razão, a história às vezes retrocede. A rigor, eu diria, com muita paciência, que esses retrocessos, que a história, que parece que são imensos, mas para a história eles são muito pequenininhos, aquela velha coisa assim, dá um passo para trás e 2 para frente. Talvez esteja sendo gestado nesse momento um outro salto civilizatório que vai vir daqui a 10 ou 20 anos. Né? Infelizmente, o nosso tempo biológico subjetivo ele não é tão amplo como o tempo histórico. Né? E nós temos de entender que nós somos parte de um todo, parte da coletividade, e isso é em função disso que muitos de nós jogamos a toalha e nos tornamos céticos e aderimos ao sistema. Essa é uma outra tese também que eu quero dividir com vocês aqui hoje. Essa questão da esquerda e direita, acho que nunca foi tão presente no nosso horizonte subjetivo, histórico e político. Né? Vocês sabem que a origem dos termos esquerda e direita vem da França. A direita representa que ficava à direita no parlamento francês. A direita representava o poder, basicamente o sistema, e a esquerda, aqueles cidadãos, né, do governo que ficavam à esquerda no parlamento, na Assembleia francesa, representavam a oposição ao poder, ao sistema. Eu acho que nunca isso foi tão presente. Eu já disse aqui em outras lives que mesmo quando o PT estava no poder, ele continuava sendo oposição. Por 2 razões muito simples. Em primeiro lugar, porque a oposição não sabia, a direita não sabia fazer oposição. Então, o próprio PT teve de fazer e fez, muitas vezes, autocrítica, tanto que quando o PT foi para o governo, ele teve 2 dissidências muito grandes. O PSOL, né, foi um braço de dentro do PT. Vocês sabem uma história que me contaram do PSOL, da origem do PSOL? Eu acho bonitinha e curiosa. Vou dizer rapidamente para vocês aqui. Porque dentro do PT, a cultura petista, digamos assim, de governança partidária, ela não faz distinção se a pessoa tem doutorado no exterior ou se a pessoa é um sindicalista trabalhador que não tem o ensino médio. Todos, na verdade, produzem a mesma densidade política dentro do PT. Em geral, como também é uma tese que eu tenho, o pessoal que tem só o ensino fundamental e médio, mas que aprendeu a viver com muita dificuldade muito cedo e trabalhar muito cedo, eles são muito mais interessantes, intelectualmente muito mais, podem oferecer muito mais ao mundo político, da discussão, do embate dos direitos que nós temos de ter.
de uma certa maneira, o estudo que avança demais, a grande escolaridade, ele domestica demais o cidadão. Ele fica muito domesticado. Bom, tese minha. Já falei várias vezes aqui. É por isso... Bom, e dentro dessa lógica, você não tinha distinção dentro do PT. Não, ele é professor de economia, então ele vai ser o dirigente mais importante. Não. Muitas vezes, os caras que tinham grandes currículos dentro do PT, de acadêmicos, eles tinham que respeitar um sindicalista com ensino médio que estava lá muito mais presente politicamente do que ele. Você entende? Raciocínio um pouco grosseiro meu, mas é uma história que eu vi de bastidor e que eu acho que vale. O PSOL e outras dissidências petistas, ele nasce justamente de não aceitar, na condição de não aceitar esse tipo de democracia, vamos dizer assim, dentro, interna partidária. Eles queriam, se sentiam mais importantes e tudo mais, e queriam dominar certas políticas internas dentro do partido. A gente sabe que o PT tem, acho que 9 correntes dentro do PT. Tem a corrente socialista, tem a corrente do Diretório Nacional, eu não sei os nomes, mas dentro do PT você tem várias correntes que são diferentes entre si, mas todas estão ali fazendo o PT respirar como um partido político único no Brasil, absolutamente singular. Voltamos? Estamos de volta? Deu uma queda de energia aqui, gente, tá? Tô achando até que agora eu vou usar o... Eu vou ter que concluir essa transmissão e recomeçar outra, tá? Vocês aguardam um minutinho, eu vou terminar. É porque teve uma queda de energia aqui, caiu. Só um minutinho que daqui a pouco normaliza. Vocês estão me ouvindo agora de novo? Manda coraçãozinho pra mim pra eu saber se tá todo mundo ouvindo aí. Vamos lá retomar a nossa live? Caiu, acho que tá chegando até com delay aqui as mensagens. Alguém pode me dizer se voltou? Voltou, Thelma? Tá, então vamos lá. Eu estava dizendo, então, portanto, dessa questão de o PT ter uma democracia interna que algumas áreas não entendiam, e você teve subdivisões, você teve rachas. O PSOL é uma delas. Eu acho que teve outra, não estou me lembrando agora, mas acho que teve outro partido. A Marina Silva. Marina Silva também saiu do PT na mesma situação. Ela não se conformava. A Marta... De novo, né? Será que estamos lá de novo? Estamos aí ao vivo de novo? Interrompeu de novo, mas vamos lá. Vamos ver se a gente volta. Acontece. Normal. Vamos lá. Retomando. Então, a gente tem essa situação no PT dessas dissidências justamente porque você não tinha oposição. E aí o que aconteceu? O PT teve que rachar para poder fazer oposição. O PT pariu 2 partidos de oposição a ele próprio em 2000, durante o governo do Lula. O PSOL e o partido da Marina naquela época, que eu nem sei qual que era, se era o Partido Verde, o que tinha acontecido. A Marina também passou em tantos partidos que não dá para saber. Hoje é o Rede, né? Bom, eu estou dizendo isso justamente para falar de uma questão que vai acontecer nesse governo Bolsonaro, que é justamente a falta da conversa, a falta do diálogo. E aí eu quero chamar a atenção para uma coisa muito curiosa que acontece no Brasil. Você sabe que até o Fernando Henrique Cardoso, ele é a favor da descriminalização da maconha. Vocês conhecem essa bandeira bastante bem, né? No Uruguai você já tem a maconha descriminalizada, no Canadá, em alguns outros países. Nós temos aí a questão sobre as drogas, que também é uma questão importante, civilizatória. E eu gostaria, na verdade, de propor uma outra descriminalização aqui no Brasil. Acho que nós precisamos urgente descriminalizar a política. Política no Brasil é criminalizada diariamente. É um choque muito grande, você se dá conta, né? Que a realidade concreta, ideológica, discursiva, ela é tão
ela te toma de uma maneira tão poderosa que você não se dá conta, que você naturaliza tudo. Você acha, muitas vezes você está dizendo assim, a política é uma merda, não confia em nenhum político, é tudo corrupto. Nem sabe de onde vem esse enunciado, nem sabe de onde vem esse raciocínio, não sabe como foi construído dentro de você. Então, o que eu tento oferecer para as pessoas que querem participar de uma discussão? É justamente você voltar a estranhar como o sentido é constituído dentro de você. Para você poder ter algum tipo de objetividade, de independência, de liberdade, de ação política. Nesse ponto, eu mesmo, várias vezes, me vi totalmente impregnado de muito preconceito com relação à política, com relação a tendências políticas, né? A gente tem uma tendência natural de afunilar o sentido, de ser tudo ou nada. Nós temos isso dentro da própria estrutura da linguagem. É uma coisa irresistível. É muito difícil se libertar desse processo, que é um processo de estereotipia, fortíssimo em todos nós. Bom, a política é justamente o espaço para a respiração do sentido. Tá certo? É muito importante que você tenha um protocolo social, na verdade institucional político, que permita que você coloque os sentidos na mesa e discuta e dispute aqueles sentidos para produzir uma sociedade virtualmente melhor do que aquela em que você está. É por isso que é importante o sentido de utopia. É por isso que é importante essa diferenciação da esquerda e direita. Sabe qual é para mim, nesse momento, o que mais caracteriza direita e esquerda? Já que toda a nossa massa discursiva acerca dos valores que estão ali no entorno da ética são processados. Qual que é a maior diferença? Já que a esquerda e a civilização estão tão próximas e tão indissociáveis, e a direita e a truculência e a barbárie estão tão indissociáveis também nesse momento, o que arrasta toda e qualquer formulação do campo da direita neste momento histórico, porque a história vai mudando e vão mudando as interpretações que nós somos licenciados a fazer acerca de algumas questões políticas. O que mais caracteriza é que a direita é sistêmica. A direita adere ao sistema, esse sistema meio darwinista social. Ela é cética, portanto ela não tem sonho, ela não tem utopia, ela tem que viver com esse vazio imenso que provoca muitas questões existenciais problemáticas dentro dos agentes da direita. Mas o que é importante é que a direita ela é o sistema. Ela é sempre o sistema. Por isso que quando a esquerda assume um governo num determinado país, ela continua sendo oposição. Porque ela está, digamos, de posse da legitimidade das ações políticas, só que ela continua lutando contra um sistema que se repete, se replica historicamente em função de certas características estruturais das sociedades humanas, de acúmulo de poder, né? É sempre assim. E quando a esquerda, digamos, adere ao sistema, ela deixa de ser esquerda. Esse é o ponto. Tem vários exemplos no mundo todo de esquerda que chegou ao poder e deixou de ser esquerda, porque assumiu ao sistema de poder que se perpetua e se retroalimenta de maneira contínua. No Brasil, o mais interessante justamente com relação ao PT é que ele não aderiu ao sistema. Ele continuou sendo um partido de esquerda mesmo estando no poder, mesmo estando no governo. Porque ele tinha muitas dificuldades e tinha que lutar furiosamente contra uma imprensa que fazia uma cobertura absolutamente enviesada das suas ações.
É por isso que o PT é muito experiente e sabe fazer a luta política, porque nunca, em nenhum outro momento na história, não só desse país, mas como do mundo todo, um partido foi tão criminalizado, atacado, espancado como o PT. Os petistas, né? Os filiados ao PT, os agentes, os políticos que se submeteram a eleições durante mais de 30 anos de existência do partido, têm essa força interna espiritual e política. Vocês estão me acompanhando? Me digam se vocês estão me acompanhando para ver se a transmissão tá legal. Então, isso é só você se debruçar sobre a história brasileira recente para perceber o quão foi singular e delicado, no sentido quase que poético, a existência de um partido como o PT administrando o Brasil durante 13 anos. Foi uma coisa espetacular. Foi um sonho. Foi um sonho inacreditável. Justamente porque você tinha um sujeito que emanava esperança assim, sem parar, que é o Lula. Quem emana esperança agora no Brasil? Quem tem essa linguagem hoje no mundo político brasileiro? A Gleisi Hoffmann está muito próxima disso. A Gleisi Hoffmann é uma guerreira, né? Ela está num momento assim iluminado. Tenho dito isso sempre, quase todos os dias, desde o momento que o governo Bolsonaro assumiu aí o governo federal. Então, mas evidentemente o Lula deixa um legado, várias pessoas, mas o Lula é jovem ainda, né? As pessoas dizem assim, não, o Lula ele não tá fraco, ele não tá doente, ele não tá depressivo, pelo contrário, ele tá fortíssimo. E o Lula é mais jovem do que todos os seus adversários sanguinolentos políticos. Fernando Henrique Cardoso já não tem mais condições de atuar concretamente na luta política. José Serra também não. A gente tem que respeitar também a aposentadoria dessas figuras. Vai lá descansar. O Lula é muito mais forte do que tudo isso. Ele tem 73 anos. Ele é mais novo que o Mick Jagger. É mais novo que o Chico Buarque. É mais novo que vários astros de rock que circulam pelo mundo fazendo shows incríveis, né? Então o Lula vai dar muito trabalho ainda para todos esses caras. Não tenho dúvida disso. Sobretudo por essa força política e espiritual que o PT construiu ao longo da história brasileira. Então, você tem hoje, mais do que nunca, a direita é o sistema podre, é o câncer que tem que ser combatido em toda a sociedade. Eles optaram para ir por esse caminho. Eles poderiam produzir uma direita responsável, com um programa realmente concreto de econômico, que pensasse alguma coisa. Porque você querer liderar uma sociedade inteira sem ter um programa social, não tem condição. A pessoa tem que ter a clareza de que a sociedade humana é coletiva. Não é comunista você respeitar a coletividade. Respeitar a coletividade é respeitar a humanidade. Veja que é uma confusão semântica do infernal que nós temos de combater justamente no plano político. O plano da luta política, ele é intelectual. Não é só palavra de ordem, cartazes empunhados que vão resolver o problema. É preciso ter consistência intelectual para poder produzir uma luta política de qualidade. É isso que nós temos de fazer e fazemos. E nós estamos fazendo isso. Eu estou vendo isso acontecer através das redes sociais e através de muitas coisas que vão acontecendo. O próprio Guilherme Boulos, Manuela Dávila, nas suas intervenções nas redes digitais, no Twitter. Você tem todo um segmento, Paulo Pimentos, o Twitter, com muita qualidade, que usa o Twitter, que usa as redes sociais com muita qualidade, não com aquela propagação de ódio habitual do bolsonarismo. Destaque para Gleisi Hoffmann, que é uma, enfim, mais uma vez repito, é uma iluminada, ela sabe usar muito bem, ela escreve muito bem, ela usa bem as redes sociais e ela já construiu um patrimônio de comunicação bastante inédito
na política recente. É algo que tem paralelo apenas com o Lula, com todo, né, é uma análise que eu tento fazer assim com muito cuidado. Com muito cuidado, porque eu acho que está na comunicação, nos sentidos, no discurso, onde nós vamos resolver esse impasse. Onde nós vamos poder travar realmente a luta política mais uma vez e produzir um novo país. Porque nós vamos ter que fazer tudo de novo. O bolsonarismo é uma nuvem de gafanhotos. Pior que Temer e golpe. Então vejam, nós temos isso. Você percebe isso na índole das pessoas. Quem é de direita, quem é antipetista, quem detesta o PT, ele não se importa com nada, com corrupção, com nada. É tudo mentira, tudo fachada. Ah, eles falam assim, isso é assim mesmo. Não, deixa assim. Não quer nem saber. É assim, eu tenho certeza que vocês têm essa experiência. Experiência social que a gente tem. Por quê? Naturalmente, quem é de esquerda, e no Brasil quem é de esquerda tem uma relação íntima com o PT, quando não é de ódio de alguns certos outros partidos que se tornaram extremistas, né? E também se cegaram para um tipo de pragmatismo civilizatório que nós precisamos ter para justamente conversar e governar com todos os segmentos da sociedade. Esse é o ponto infernal que ninguém conseguia destruir no Luiz Inácio Lula da Silva. Ele não tem preconceito. Ele conversa com quem tiver que conversar. E todo mundo começou a colocar, todo mundo que eu digo a imprensa ultraconservadora, começou a colocar defeito nisso, começou a transformar uma virtude num imenso defeito. Porque conversar com todos os segmentos da sociedade não pode ser um defeito. E isso é a democracia na sua mais ampla concepção possível e imaginável. Você conversar, você tem que conversar com o PMDB, é um partido institucionalizado, tem voto. Você vai fazer o quê? Vai virar a cara para o PMDB? Evidentemente, você tem uma situação diferente hoje com o PSL, que é um partido fascista. E aí podemos avaliar a hipótese de travar, bloquear a conversa. Mas a essência da política, caras pálidas, é exatamente essa. A conversa, o sentido, a interação, a falta de medo de você, a falta de... Né, na política você não pode ter preconceitos, nojinhos, essas coisas nojentinhas, não fala com ninguém, você vai apoiar o mais, aquela coisa que também está muito presente na própria esquerda progressista, que às vezes é heterogênea. Então, o sentido que nós buscamos é por isso, né? Digamos assim, a civilização, a ideia da utopia. Não tem utopia na direita. Eles acham que a utopia é ilusão. Ora, não tem nada a ver com ilusão. A gente não precisa aceitar uma semântica tão pobre com relação a valores que podem nos ser caros, que podem nos ser interessantes. Você só vai atingir uma meta se você buscar aquilo, buscar uma coisa que ainda não existe e que, portanto, semanticamente pode se enquadrar no sentido de utópica. É isso que move a esquerda progressista, é isso que move os segmentos democráticos, verdadeiramente democráticos. Você vê que a postura do bolsonarismo eu tenho usado muito a palavra que eu li num artigo sobre a questão de Israel, que é eliminacionista. Sobre a postura do Netanyahu em Israel, uma postura eliminacionista, quer eliminar o adversário. O bolsonarismo quer eliminar o PT, ele quer eliminar a Globo, quer eliminar a Folha. Nós, do campo democrático, nós não queremos eliminar ninguém. Nós queremos vencer no debate. É por isso que eles se recusam a debater. Veja como são as coisas. Então, essa é a grande engrenagem que se apresenta hoje para o Brasil e para o mundo. E nós brasileiros somos criativos. Nós podemos sair dessa. Porque com esse governo, com esse general Heleno, cuja palavra não vale um vintém, um centavo, mico, Brasil é mico internacional. E gente que não tem conexão com a história acaba sendo pego de surpresa
pela conjuntura da história. Quem não gosta da história leva uma rasteira da história. Né? Que a história tá aí. Ninguém vai conseguir assassinar a história. Então, Bolsonaro pode perder, quando menos ele esperar, o apoio do Donald Trump, que pode sofrer um impeachment nos Estados Unidos. O Netanyahu está sendo acusado de corrupção em Israel, pelo Ministério Público de Israel. Os aliados do bolsonarismo estão todos sendo canibalizados pelas próprias precipitações que eles têm. Esse jogo vai virar. O Lula sabe disso. E é por isso que ele está forte como ele está forte nesse momento. Como sempre, ele apresenta essa força espiritual política que está lá com ele. Toda a força. O Brasil, muita gente enche a boca para xingar a Venezuela, mas nós temos o maior presidente da história brasileira, considerado o melhor de todos os tempos, preso por uma miséria, por uma situação absolutamente caracterizada como lawfare. Tá? Eu não quero me estender muito nesse assunto, mas eu acho que eu deixei claro a questão sobre, digamos assim, esquerda-direita, sobre o fracasso emblemático já do governo Bolsonaro, tá posto ali já, que ninguém conhece absolutamente nada de governança, não tem ninguém vocacionado ali para fazer absolutamente nada pelo país. Eles destroçaram aquilo que ainda tinha restado como herança do PT ainda, que não era nem do governo Temer, que o Temer não conseguiu destruir. Eles destruíram agora no começo do governo, e aí você tem um caos de governança. Um caos, né? Mandou gente embora, fez expurgo, e a situação tende a ficar cada vez mais difícil para eles. As pressões não vão ceder, tá? Bom, musiquinha para a gente fazer a transição e pular para mais questões aqui que eu trouxe para vocês nesta live do Conde. Vamos lá, musiquinha. Será que você tem aqui comigo? Vamos, vamos. Não é essa. É essa. Essa eu gosto. Vocês também sobre bom, então falei da descriminalização da política. Temos de descriminalizar a política, não só a maconha. Tem que descriminalizar a política no Brasil. Não pode ter frescurinha com política mais. Não pode ter mais esse preconceito, senão a gente morre. A gente morre nas mãos desse pessoal oportunista que tá canibalizando o país. Não pode torcer o narizinho para política. Política é legal, política é adrenalina, política é um embate. Por favor, né? Eu sei que vocês que estão me assistindo aqui curtem, acompanham, gostam do assunto. O assunto é vivo, o assunto é bom, o assunto é o que define o seu destino. Se você acreditar numa sociedade coletiva, não adianta. Se você não gostar de política, pega a tua trouxa. Tua trouxa é a roupinha que você tem, né? Pega a tua trouxa e vai. Vira um ermitão, né? Até lá você vai ter que ser político, né? Vai para uma caverna, fica isolado do mundo até morrer. Não é assim que funciona a sociedade. Nós precisamos compartilhar os sentidos da linguagem, que por sua vez são sentidos políticos. Problema grave que nós estamos nesse momento passando, que é a questão da geopolítica, né? Eu fiquei pensando até aqui, vamos relaxar um pouquinho, né? Se o Cesare Battisti fosse para Venezuela, seria tão melhor para ele, né? Fala sério, né? Ele poderia ter ido para Venezuela. Vamos combinar? Porque daí a gente teria realmente um coquetel explosivo, né? Battisti na Venezuela. Vocês já pensaram nisso, né? Que chabu que não ia dar isso? Ia ser uma coisa... Israel, Estados Unidos e tal. Por causa do Battisti, você tem a Terceira Guerra Mundial, né? Porque a Venezuela não é mole não, né? A elite venezuelana é assassina, né? Por exemplo, esse episódio do
Juan Guaidó, né? Presidente da Assembleia Venezuelana. Ele se autodeclarou presidente da República, tá? O cara é uma espécie de Aécio, né? Sei lá, melhorado, né? Porque o Aécio, enfim, ele também se declarou, só que ele não falou pra ninguém e operou nos bastidores, na sabotagem. Mas o Guaidó, que é um sabotador contumaz, na Venezuela a situação é muito similar à brasileira. Só que lá o governo é um governo de esquerda. Então, o que a oposição de direita faz? Tudo que for possível em termos de crime, de sabotagem, eles vão fazer, de conspiração, né? Eu acho que teria razão, realmente, uma prisão do Juan Guaidó. O cara não pode se declarar presidente da República, é falta de respeito? Como assim? Assanhando a chancelaria americana e brasileira, que imediatamente reconheceram ele como presidente da Venezuela? É um problema gravíssimo de soberania. Acho que realmente caberia uma punição. Mas o que aconteceu com o Juan Guaidó, que foi um vídeo que viralizou pela internet, foi que como é que é o nome? A SEBIN, SEBIN, não sei, Serviço de Inteligência da Venezuela, você teve ali, acho que um grupo de agentes que parou o carro e prendeu, deu voz de prisão para o Juan Guaidó, que estava indo para um comício, alguma coisa assim. Você vê, vai indo pro comício, como tem democracia na Venezuela, né? O cara faz comício, pô. É tudo muito louco. Quando você se deparar com uma notícia da Venezuela, em qualquer lugar, pode ser até na blogosfera, tome muito cuidado, né? Porque é o lugar de onde mais se mente, onde o jornalismo mais mente, porque os interesses ali são talvez os interesses mais dramáticos do planeta neste momento, porque é o país que mais tem petróleo no planeta. E a situação é gravíssima. Então, primeiro eu só vou falar do Juan Guaidó, o nome do cara, Guaidó, para vocês, só para esclarecer essa questão do sujeito que se declarou presidente e que depois foi preso, imediatamente uma hora depois foi solto. Ele foi preso, e aí tuitaram no Twitter dele, que ele tinha sido preso e estava desaparecido. Olha só o nível de blefe, de truculência da elite venezuelana, da oposição venezuelana de direita. Na verdade, eles são o sistema. O Maduro tá lá operando ainda. É claro que eu tenho um caminhão de críticas para fazer do Nicolás Maduro. Mas eu só vou fazer quando a Venezuela tiver novamente estabilidade política. Enquanto não respeitarem a soberania da eleição dele, seria o respeito que eu teria com o meu adversário. Né? Se o adversário é ele, não é o caso do Bolsonaro, mas, por exemplo, se o Alckmin vence a eleição para presidente da República no Brasil, sem fraude, nem favor, como o livro de um grande psicanalista, como é que era o nome dele? Tem um grande psicanalista que escreveu um livro chamado Sem Fraude Nem Favor, que eu adoro, esqueci o nome do cara, era um grande colunista. Freire Costa, Jurandir Freire Costa, lembrei, Jurandir Freire Costa, Sem Fraude Nem Favor, grande livro, se vocês puderem, leiam. Eu iria respeitar, como eu respeitei Fernando Henrique Cardoso, pelo menos no primeiro mandato dele, né? A gente respeita, vai lá e mostra o que você sabe fazer, meu filho, entendeu? Então esse é o ponto. Eu respeito, a esquerda tem esse grande defeito, né? Essa grande tara. Ela respeita a democracia. Ela respeita a institucionalidade. É um defeito também, porque deu no que deu com relação ao lawfare sofrido pelo Lula. Mas não poderia ser de outro jeito. Veja, nesse sentido, eu acho que o Lula é muito mais foda do que o Batiste, evidentemente, né? Por quê? Porque o Lula não fugiu. O Lula está sendo perseguido há muito tempo, mas ele foi lá cumprir a pena no Brasil. Eu acho que o Batista também chegou a hora dele. Vai lá e cumpre essa pena, cara. Sabe? E se encontra, escreve a tua história na Itália. Acho que você tem... acho que é aí que também vem uma coisa que, assim, a sua identidade, ela é o seu país.
Você não tem como escapar dessa questão de você ser um brasileiro, de você ser um italiano. Então, o Lula jamais, nem passou pela cabeça dele pedir asilo, passou pela cabeça de gente que estava ali perto e tal, querendo que ele fosse para alguma embaixada e tudo mais, mas ele não quis. E ele tá certo, e a gente percebe como ele tá certo. Cada dia que passa, fica mais forte, em todos os sentidos, né? Você vê que ele, de lá de Curitiba, continua dominando e protagonizando toda a cena política brasileira. Toda a cena política brasileira, protagonizada pelo Lula. E verbalizada e materializada pela Gleisi Hoffmann aqui do lado de fora. É uma coisa avassaladora. E 2019 vai ser, a tônica vai ser essa, evidentemente. Também, né? As visitas ao Lula, tudo isso é a grande agenda civilizatória que o Brasil está tendo nesse momento. A vigília Lula Livre, lindíssima, que em breve estarei lá para fazer uma transmissão da live de lá, para todos vocês. Para cantar, né? Cantar para o meu amigo Lula. E justamente a pauta política civilizada do país está ali naquele momento na vigília. A vigília é um banho de civilização. As pessoas que vão lá também saem renovadas de passar pela vigília, das pessoas que se revezam ali, dando bom dia, boa tarde, boa noite para o presidente Lula todos os dias, há 280 dias. É uma coisa emocionante, né? Isso vai se perpetuar e vai se, na verdade, na minha opinião, vai se adensar em 2019. Eu estava dizendo então da Venezuela. Bom, a questão é que esse cara, presidente da Assembleia, que se declarou presidente, foi imediatamente, ele foi solto, enfim. A notícia que chegou, parece um grande factoide. O governo venezuelano, segundo informações que me chegaram, imediatamente puniu esses agentes que prenderam o Juan Guaidó, porque parece que eles atuaram por conta própria. Tudo para ser explicado ainda, não tem nada fechado. Por isso que tem que ter muito cuidado com as notícias que vêm da Venezuela. Notícia que vem da Venezuela, queridos, sobretudo no Brasil, você tem que esperar 24 horas para ver se elas vão se confirmar. Tem que esperar, porque é muito preconceito, muita falta de informação, muita pistolagem jornalística. Então é preciso sempre esperar. Quando eu vejo notícias da Venezuela, eu espero. Eu espero para saber se aquilo realmente aconteceu, se tem fonte, se as coisas vão se confirmar. Realmente tem que esperar. O tempo da notícia da Venezuela é diferente do tempo, por exemplo, da notícia brasileira, que também lá não é muito lá essas coisas. Mas em cima disso, a gente já está encaminhando para o fim da live, mas eu quero dizer o seguinte. Você tem um filósofo francês, o Thierry Meyssan, não sei se é filósofo, desculpa, acho que ele é intelectual. E ele está, como muitos outros analistas, prevendo que realmente nós iremos ter uma guerra inédita, imensa. E ele chama dos Caraíbas ali, enfim, naquela região da Venezuela, na América do Sul. Nós teremos uma guerra imensa. O argumento desses analistas todos basicamente se baseia no fato de que os americanos recolheram todas as suas tropas da Síria, do Afeganistão e do Iraque. Ou seja, os americanos estão com tropas sobrando, sem ter onde colocar. Logisticamente, isso já é um convite para que essas tropas se aglutinem em torno da Venezuela. Guerras produzem riqueza. Não, evidentemente, não para o país que sofre a guerra em seu território, que esse país vai ter a sua população dizimada, muita violência e uma destruição generalizada. Mas para o país que patrocina essa guerra à distância, que em geral sempre é os Estados Unidos, por uma coincidência, né? Uma coincidência curiosa que nós temos. Não é brincadeira mais. Nós acabamos mergulhando nessa aventura de falta de soberania brasileira, e era o que faltava, era o Brasil ser um país devastado politicamente, soberanamente, era o que faltava para você poder conflagrar a Venezuela numa lógica belicista internacional sem precedentes.
Então, analistas do mundo todo já estão dando de barato que nós teremos ali uma guerra gravíssima. Venezuela, Colômbia, Brasil, Estados Unidos, todo aquele miolo vai ser, né, os países ali periféricos eles vão sofrer as consequências, evidentemente, também. E o bolsonarismo já deixou muito claro que vai apoiar qualquer tipo de atitude americana, inclusive ofereceu base para os Estados Unidos e tudo mais. Nós vamos ser esmagados por mais essa lógica, por mais essa violência e por mais essa burrice infernal que foi atrair os americanos de maneira irresistível, com um presidente igualmente fascista, para a região da América do Sul. Que, percebam, a América do Sul está em paz há mais de 100 anos. É uma região com pouquíssimos problemas geopolíticos. É uma das regiões mais pacíficas do mundo. Graças, em grande medida, também à diplomacia brasileira, que é uma diplomacia, sempre foi o Itamaraty, uma instituição muito responsável nesse sentido, para preservar a paz no Brasil e no mundo. Tanto que quando o Lula foi presidente, o Brasil exalava soberania, o Brasil estava levando a paz para o mundo todo, até para o Irã. A questão lá do enriquecimento de urânio do Irã. Então é uma situação grave, nós teremos, realmente não é mais brincadeira, não é mais teoria da conspiração, né? A Venezuela, com toda essa violência da nossa imprensa, com toda essa violência retórica de um Ciro Gomes, de uma Luciana Genro, o pessoal está perdido na tradução, não está entendendo nada do que está em jogo com relação à Venezuela e do próprio bolsonarismo, né? Que é a subintelectualidade encarnada. Nós teremos ali um problema gravíssimo e que quem vai sofrer mais são os nossos, enfim, vai ser o Nordeste, o Norte e o Nordeste brasileiro que está ali empurrado ali, mas a economia brasileira também vai ter muitos problemas com relação a isso, né? Nós iremos para uma deriva, veja, é perigoso, acho que assim, dá tempo ainda de tentar consertar esse tipo de impasse, mas como diz esse intelectual francês, eu acho que o argumento dele realmente é meio que incontornável. Os americanos estão com um superávit de tropas nesse momento. Eles vão querer colocar em algum lugar. Não podem deixar as tropas ociosas. Esse é um ponto gravíssimo, estrutural geopolítico. Essas tropas devem vir para a região da Venezuela e nós teremos de lidar com mais essa irresponsabilidade que inclusive é nossa também, povo brasileiro todo, que eu não gosto de fugir à responsabilidade, que até o golpe contra Dilma Rousseff, o golpe contra a democracia, eu me sinto responsável, porque de alguma maneira, como cidadão, acho que não valeu a minha defesa do PT, a minha contundência social com relação à defesa dos valores do PT e de um governo democrático como o da Dilma Rousseff. Todos nós temos de fazer também essa autocrítica. Nós temos de fazer, né? De o Brasil ter entrado nessa espiral de ódio, de violência e de devastação total de governança. Vamos para a música, que eu acabei não falando de outras coisas. Não falei da facada do Bolsonaro, né? Eu falo amanhã para vocês. Na verdade, não tem muita novidade, né? Todos nós já sabemos que ali o grau de fraude que está embutido naquele evento é muito grande, né? Esse vídeo dos meninos, eu não sei de quem né? O True or Not, mas eles fazem um vídeo, uma produção muito cuidadosa com relação às imagens inéditas do episódio fatídico da facada. E vejam o documentário, tem o 1 e o 2. Hoje o 2 foi divulgado e eu fiz essa matéria, puxei para o 247. É impressionante. É impressionante o caráter de fraude que você percebe ali pela fala das pessoas que todos já esperavam uma facada, uma coisa que ia acontecer ali. Então a gente percebe que tem uma encenação muito grande ali. Vou tocar uma música do Chico César para vocês. Deixa eu afinar aqui um pouquinho. As cordas do meu violão estão velhas, eu preciso trocar.
tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando tive frio tremi, quando tive vontade liguei, quando chegou carta abri, quando houve príncipe dancei, quando o olho brilhou entendi, quando criei asas voei, quando me chamou eu vim, quando dei por mim tava aqui, quando lhe achei me perdi, quando vi você me apaixonei. Amara Zaya soye, Zaya, Zaya, aí galuhan. Oh, Amara Zaya soye, Zaya, Zaya, aí galuhan. Essa canção chama À Primeira Vista. Vocês conhecem a canção, é de 95, Chico César. Grande beijo para vocês. Muito obrigado pela presença e a gente se encontra na próxima Live do Conde. Valeu, até a próxima.